sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o nosso CIS Circuito das Águas. E hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para a gestão pública, principalmente na área da saúde: os desafios das licitações e contratos administrativos, a importância do planejamento e a segurança jurídica para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência, transparência e responsabilidade. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente recebe aqui hoje o Dr. Tadahiro Tsuboshi. O mesmo, doutor? Perfeito. Doutor, a gente sabe das dificuldades dos municípios, principalmente nessa área de contratação, licitação, e queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da importância do planejamento do município, né? A gente sabe das dificuldades que os municípios têm, e para a gente poder estar contextualizando um pouquinho, queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da boa gestão das licitações dos contratos administrativos dentro da área da saúde, considerando que a gente está falando diretamente de serviços essenciais para a população. Você colocou as bases, ou o que eu chamo de pilares dessa discussão. Primeira delas, que é a mais importante, planejamento. Eu costumo falar, e a nossa apresentação mesmo, que ir para o barco não tem destino, nem o vento é favorável. Primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Segundo, eu tenho que saber como eu quero. Não existe na administração pública absolutamente nada de comprar, de contratar, de melhorar, que não passe por um procedimento licitatório. A licitação por si só é uma lei complexa, não é uma lei simples. Ela tem uma questão que é extremamente procedimental, que parece até fácil, né? Se é um procedimento, é uma receita de bolo, mas é uma receita de bolo que às vezes nascem vários bolos dessa receita. E a primeira regra é essa: eu tenho que planejar, eu tenho que entender o que eu quero para saber como eu quero, para saber como eu ando. E nessa área, especificamente da saúde, ela tem um viés cada vez mais de complexidade, que é o objeto que a gente trabalha, né? Costumo falar que nosso objeto não é medicamento, nosso objeto não é atendimento, nosso objeto é gente. E por ser gente, eu tenho que ter um cuidado mais apurado em relação a duas situações. Eu tenho que ter qualidade no que eu compro, no que eu faço, mas eu tenho que ter também a chamada economicidade, que eu não posso gastar dinheiro público de qualquer forma. Então, esse planejamento, ele precisa ser muito pontual, mas ao mesmo tempo ele tem que ser abrangente. E uma questão que é importante: planejamento é uma questão de cultura e não de lei. Planejamento é comportamental, é como é que você se põe diante daquela situação. Por uma questão nossa, até brasileira, né? A gente está acostumado ao seguinte: opa, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão de crédito, então deixa que eu me resolvo nas férias. É isso? E depois eu fico igual um desesperado para pagar o mínimo do cartão de crédito. Bem-vindos ao mundo sem planejamento. E quando a gente não faz planejamento na vida da gente, é complicado a gente pedir o planejamento na administração pública. Então é muito comum na administração pública acontecer o quê? Eu preciso, ok. Eu realmente preciso? Segundo, quanto que eu preciso? E disto que eu preciso, eu vou conseguir pagar o que eu preciso? Parece pergunta simples, né? Se a gente fizer uma analogia muito direta, a casa da gente. Eu gostaria de ter um carro importado, morar numa cobertura e todo ano ir para Disney. Isso é que eu gostaria, eu só quero saber se eu consigo. E outra, vamos lá, eu consigo? E o resto do ano eu não vou fazer mais nada? Então, essa questão parece simples, né? Tomando a liberdade de fazer uma analogia. Quando a gente internaliza isso e coloca na administração pública, começa essas dores de cabeça. Porque nós estamos falando de uma questão muito delicada, saúde é complicado, obras também é complicado, mas quando uma obra não termina, é muito difícil morrer alguém. Na saúde, não. Na saúde, um medicamento mata uma pessoa. Meio metro cúbico de oxigênio matam 5. Então, isso significa que eu tenho que ter um cuidado maior. E por que licitações é importante? Porque essas licitações, eu chamo já elas de gasolina. Por que gasolina? Se eu comprar uma Ferrari F250 de 2,5 milhões, ela não anda por causa de R$ 7, porque esse é o preço da gasolina. Então significa que o caro depende do barato. Significa que o complexo depende do simples. Então, quando eu pego a lógica da licitação em saúde, eu tenho que ver esses componentes todos. E aqui o que a gente está trabalhando, né, aqui pelo consórcio,
inteligentemente, de uma visão aí, reputo, importante, do próprio Josimar. A conversa nossa inicial é o seguinte: como é que nós vamos tratar isso? Como é que nós vamos trabalhar isso? Eu tive que fazer algumas adaptações nesse curso, que eu já dou, sei lá, mais de 20 anos, né, com base na lei antiga, e nós fizemos um foco muito grande nessa questão da operacionalidade. Porque se eu vier aqui ficar lendo lei, posso falar, tá cheio de livro muito melhor do que eu. Então é importante saber assim, e o pé de fábrica, e o chão de fábrica, como é que funciona? Quais são essas dificuldades? Então é importante, porque, e principalmente uma parte final que nós vamos falar agora, que é entender como é que funciona isso. Não é ver que tem lá, licitação não é coisa para ser resolvida por advogado. É coisa que, se bem feita, nem advogado precisa. Então essas questões todas são importantes, e aí a visão do CIS, que eu acho que é imperiosa, ela consegue reunir várias pessoas com a mesma demanda num lugar só. A lógica do consórcio ela é muito resolutiva é por causa disso, né? Eu reúno pessoas com uma demanda por uma questão pontual específica, no nosso caso aqui é a contratualização, a Lei 14.133, mas falando assim para um público saúde, para o público gestor municipal, os técnicos que estão aqui presentes. Então, a partir disso, eu tenho que pensar e eu tenho que planejar. Além do planejamento, eu também tenho que ter uma execução muito bem feita. Porque não adianta eu ficar no mundo do ideal, né? O mundo do real é quando a coisa acontece. Então eu tenho que casar esses dois mundos. E é nessa lógica, dessa importância, para que a gente possa trabalhar isso de forma conjunta e coletiva. Licitação e administração pública e saúde não se faz de forma solitária. Faz-se de forma solidária. É muita gente caminhando nisso tudo. O senhor falou sobre as leis de licitação. Antigamente a gente tinha a 866 e Isso. hoje a gente está aí lutando com os municípios, né, para se enquadrarem a nova lei, que é a 14.133 de Perfeito. 2021. Que o senhor falasse um pouquinho das mudanças que essa lei trouxe, né, para Perfeito. a gestão pública e quais os cuidados que os gestores precisam ter para garantir uma aplicação correta dessa lei. Volta na sua primeira fala. Essa lei levou ao máximo o tal do planejamento. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: nós temos que gastar, melhor dizendo, a gente tem que investir o tempo planejando para não gastar o tempo consertando. Quando você planeja, você não conserta, você adequa à execução. E essa lei ela fez isso. Você pegar a palavra planejamento, ela aparece 12 vezes nessa lei. E eu brinco que ela é do primeiro artigo até o último. Então a diferença primeira era essa. Na outra também tinha planejamento, mas era uma exigência, vamos dizer assim, menos constante. Nessa lei, se você não fizer o planejamento, ela por si só ela é a chamada natimorta, ela já nasce morta. E você não planejou, já vai dar errado. Então essa foi uma diferenciação pesada, grande. Essa lei, ela tem um grande viés de incorporar muitas práticas que existiam. Essa lei já está ciente das besteiras e das bobagens que os gestores faziam. E aqui é importante, quando eu falo de gestor, não estou falando nem só de saúde, nem de município, são de todos. Gestor federal, gestor estadual, os vícios e os erros são comuns. A gente vê nas três esferas. Então, a diferença de uma para outra é essa. Eu costumo falar, a 866, ela foi o primeiro tijolo da construção da 14.133. Ela é importante. E ela é importante, às vezes, para falar, olha o que não deve ser feito. Tanto é que aqui no curso eu tenho colocado, mostrando as duas ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, há uma importância muito grande, há uma evolução, né? A gente pode falar um upgrade de postura, de chegar lá e começar a falar assim, bom, agora aquilo que não podia nessa não é que pode, não é obrigatório. Então, você tem um nível de qualidade melhor da chamada governança nas aquisições. Falando um pouco dos consórcios. Hoje, os consórcios eles atuam como um facilitador, Com certeza. muitas vezes ajudando os municípios. A gente tem os municípios menores que às vezes está realizando alguns processos, às vezes sai mais caro, e o consórcio é um facilitador e ajuda muito nessa evolução, principalmente processos, contratos. Queria que o senhor falasse um pouquinho, na sua visão, Claro. qual a importância dos consórcios hoje e como o consórcio pode ajudar os municípios a entregar esse serviço de uma maneira melhor. Queria que você já trouxe a resposta quando você falou da finalidade do consórcio e quem é que mais pode aproveitar consórcio. Primeiro,
Eu sou de uma época lá atrás, antes da Lei 11.107, que foi um divisor de águas de consórcio, né, em 2005. Antigamente a gente tinha os chamados consórcios administrativos. Era aqueles consórcios que era, desculpa o termo, um ajuntamento de municípios cheio de dificuldade. Falou assim, cada um aqui é muito pequeno, é muito pouco, e às vezes tinha até o grande. E eles reuniam e iam lá cheio de boa vontade e andando. Desde 2005 houve uma mudança profunda, drástica, legal, comportamental e na atuação, que é essa figura do consórcio. E aí, quando eu falo a sua resposta, é que é importante. O consórcio é importante não é só para o grande. Ele é vital para o pequeno. Porque o consórcio, qual é a lógica do consórcio? É a reunião de esforços comuns para uma finalidade. O grande ajuda o pequeno, só que o pequeno faz a composição no todo. Então, quando eu tenho um consórcio lá, a primeira coisa que você não vai ver é consórcio só de municípios grandes. Primeiro, porque não precisa. E segundo, porque perde até a própria finalidade. A lógica consorcial é a lógica dessa reunião, essa inclusão, para que eles possam reunir capacidade. Quando eu falo capacidade, é capacidade financeira, porque vem dinheiro tudo para um lugar só. É capacidade operacional, porque às vezes cada consórcio vai ajudando. É lugares que determinado serviço, o consórcio, o município pequeno é que traz para o consórcio uma solução que o grande não soube fazer. Exatamente por ser grande. Então, ali, o que você tem? Você tem uma mesa que vários atores sentam. Eu tenho um pano de fundo comum para todo mundo. E aí eu só vou reunindo. Então, eu costumo falar: consórcio é resolutivo. Os consórcios devem estar adequados nessa lógica atual. Ainda existem alguns poucos consórcios lá naquela lógica lá atrás. E você tem que sentar e parar e falar assim: que precisa ter esse consórcio. É necessário esse consórcio? Então, essa questão toda é importante para que você tenha sempre qual lógica? Fazer o maior nível de resolutividade, com o maior potencial de economicidade, para que a partir disso você possa confluir no quê? Nas soluções. Então, o consórcio hoje em dia, principalmente na saúde, e não tem sido só em saúde, né? O consórcio, na verdade, tem atuado em várias frentes. Mas, até por causa da lógica de saúde que a gente está aqui conversando, consórcio na área da saúde, o município que está fora, eu aconselho repensar. Às vezes está, não é porque ele quer, não, é porque ele não sabe como é que é o consórcio. Se ele começar a identificar o que é consórcio, aqui é um passo para entrar lá dentro, virar consorciado, tá certo? E a partir daí aproveitar as benesses e os benefícios do próprio consórcio. Doutor, para a gente estar finalizando, queria que o senhor deixasse uma orientação, qual mensagem o senhor deixa para os gestores públicos, prefeitos, secretários, para que eles possam estar cada vez mais se aperfeiçoando. Qual orientação que o senhor deixaria para garantir uma saúde pública mais qualidade e mais eficiente? Primeiro, voltando à sua fala, planeje, pense, analise, entenda, certo? A gente não pode participar em qualquer área pública, mas principalmente saúde, do que o que eu quero fazer melhor. A primeira pergunta no planejamento é o que eu posso fazer melhor. Tem horas que a gente quer muito, mas eu tenho uma limitação financeira, orçamentária. Eu não posso fazer o ideal se só tenho dinheiro do real. A lógica do secretário municipal de saúde, ele é um técnico. Ele tem que fazer a divisão de política de saúde e política na saúde. O secretário municipal, como toda a equipe técnica, tem que fazer política de saúde. Entender qual que são as obrigações do município, quanto que vem de dinheiro, aquilo que é mais resolutivo. E a lógica da política na saúde, se não for mal utilizada, pode ser até feita pelo prefeito, mas com base na política técnica. Então, quando você casa esses dois momentos, né, porque a gente não pode eleger os prefeitos disso de jeito nenhum, porque é ele que é o chefe do poder, mas o secretário de saúde ele tem que sentar e acordar o prefeito. Prefeito, isso é ideal, mas olha o problema. Nós temos várias situações onde nós temos lugares construídos, serviços que não conseguem ser finalizados, equipamentos que estão arquivados até hoje, armazenados. Por quê? Adquirir às vezes é fácil, mas colocar em andamento não. Então, cada vez mais, o secretário de saúde ele tem que estar com o pé no chão, ele tem que estar ciente do que ele está fazendo, ele tem que ver a disponibilidade e capacidade do seu próprio município, e aí, a partir daí, sentar, orientar, para que todos eles possam fazer a melhor gestão de saúde pública possível dentro do seu município.
Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Agradeço por todo o conhecimento, por toda a capacitação que o senhor está ofertando aqui aos nossos gestores, que isso possa ajudar os nossos municípios, né, a cada vez mais se adequarem, trabalhar seguindo as leis. Muito obrigado por estar nos atendendo. Se quiser deixar alguma mensagem, pode ficar à vontade. Agradeço a oportunidade em nome aí da presidência do consórcio, na pessoa do Josimar também, o convite. E é importante, a gente vem para falar, mas eu vou falar com vocês que é um momento mais ideal para a gente aprender. Porque a gente troca muita experiência, não é um momento só de transmitir, mas de receber também. E vir aqui no consórcio, né? Eu não conhecia. O consórcio, eu acho que tem uma referência aqui importantíssima na região. E, principalmente, cada vez mais, via consórcio, você amplia a capacidade dos próprios gestores. Agradeço aqui o convite de participar. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos e até a próxima.